Fala, galerinha! Bem-vindos ao canal Siga Prof. Valdinei Rosa. Vamos continuar com a correção da apostila de matemática, 7º ano, Rio Educa, na versão de 2024. Beleza? Sem mais delongas, vamos à correção. Galera, vamos então à correção do exercício número 21. O exercício número 21 diz para a gente o seguinte: durante uma experiência, a temperatura foi medida e estava marcando menos 3 graus Celsius. O professor pediu para baixar. Se é baixar, é negativo. Subir, positivo. Então, baixar o quê? 5 graus. Então, ele vai ficar mais negativo do que o menos 3. Então, fazendo essa operação, o termômetro vai marcar o quê? O que ele estava apontando. Então, a operação estava menos 3, menos 5, que ele vai baixar 5. Então, o termômetro vai estar marcando o quê? Marcando menos 8 graus Celsius. Se ele aumentasse essa temperatura, aí sim ia ficar o quê? Menos negativo do que esse cara aqui. Na verdade, ele ia ficar até positivo de 2. Mas a gente tem que saber interpretar o que o exercício está pedindo. Então, baixar a temperatura é menos. Então, ele já estava com menos 3, baixou de menos 5, então menos 5. Operação menos 3, menos 5, menos 8. Letra D. Então, vamos lá para o exercício número 22. O exercício número 22, ele está colocando uma seguinte situação. José depositou em sua conta bancária a importância de R$300 e R$200. Então, veja, ele fez 2 depósitos, ó. Importância de 300 e depois de 200. Posteriormente, retirou 350 e 250. Então, ele fez 2 depósitos e 2 retiradas. Vamos partir do pressuposto que ele não estava com 0 na sua conta, entendeu? Então, o saldo de sua conta corrente apresenta um número relativo que é quem aqui dessas opções. Então, veja, partindo do princípio que ele estava com 0 em sua conta, vamos fazer essa movimentação aqui da conta de José. Então, ó, saldo dele está com 0. Aí ele fez 2 depósitos. Depósito é somar o valor que você tinha. Um de 300 e qual o outro depósito que ele fez? De 200. Então, quando ele depositou 300, já que ele não tinha nada, o saldo dele passou a ficar com quanto? 300. Mas aí ele fez um novo depósito. Depósito de quanto? De 200, que vai se juntar a esse 300. Então, o saldo dele passou a ficar com quanto? 500. Agora, ele vai fazer 2 retiradas. A primeira retirada de quanto? 350. Veja, ele está com um saldo de 500. Fazendo uma retirada de 350, vai ficar quanto? 150 positivo. Isso mesmo. Ó. Esse é o saldo dele atualizado. Agora, mas o problema é que ele vai fazer uma segunda retirada. De quanto? 250. Ele vai fazer, mas como? Se ele só tem 150, é o que eu falei para você. O banco deixa você tirar. Apesar de você só tem ali na tua conta 150 e vai fazer uma retirada de 250, certamente você vai ficar o quê? Devendo ao banco. Vai ficar devendo ao banco um valorzinho ali, que seria quem? Mais 150 menos quanto? 250, que vai ser de quanto? Essa retirada, ele vai ficar devendo ao banco quanto? R$100. Então, na verdade, ele não vai ficar positivo de 100, ele vai ficar negativo, vai ficar devendo ao banco R$100. Beleza, galera? Letra C. Vamos ao exercício número 23. Esse exercício é um exercício interessante porque você vai ter uma sequência ali. Entenda que subir, que eu falei para vocês, número positivo, descer, número negativo. Então, ele vai fazer uma celeuma aí para mexer com a sua cabeça e você vai ficar assim meio que pirado. Mas se você for aos poucos e resolvendo, comparando sempre 2 a 2, você não vai errar essa questão. Então, olha só.
No ano de 2022, durante o censo, Carla trabalhou como entrevistadora. Olha só a situação. Durante uma visita a um prédio, ela realizou o seguinte percurso de elevador. Iniciou no térreo. O térreo é como se fosse o zero. Então, ela está no térreo. Aí subiu 3 andares. Então, 0 mais 3, porque subiu. Desceu 2, menos 2. Subiu 4, mais 4. Subiu 2, mais 2. Desceu 6, menos 6. E subiu 5, mais 5. Aí ele está perguntando em qual andar em que ela realizou a última entrevista. Então, veja, vamos fazer esse esquema aqui, ó. Qual foi a sequência de percurso de Carla no elevador? Começou no térreo, subiu 3 andares, desceu 2 andares, subiu 4 andares, depois subiu 2 andares, depois desceu 6 andares, depois subiu mais 5 andares. E como é que você vai fazer essa operação aqui? Simples, 2 a 2. Como esse aqui é um elemento neutro, eu já começo fazendo aqui, ó. Isso aqui não vai interferir em nada. Então, tenho R$3 na minha carteira e o objeto custa quanto? 2. Consigo comprar o objeto? Sim. E ainda sobra quanto? 1. Então, eu vou fazer toda essa repetição colocando o quê? Eu ainda fiz aqui, ó, o zero, nem precisava. Já vou pular para cá, ó. Fazendo o quê? Sobrando 3, sobrando 1 aqui. Eu botei esse daqui porque eu fiz essa operação, 0 mais 3. 0 mais 3 é 3, e vim repetindo todo mundo. Mas eu já poderia fazer aqui esse 3 mais 3 menos 2, que seria essa etapa aqui. Quanto que é mais 3 menos 2? Mais 1. E repetir todo mundo. Agora eu vou fazer essa operação aqui, ó. 1 mais 4. 1 mais 4 vai ser quem? Eu tenho R$1 na carteira e ganhei quem? Ganhei 4. Então, vou ficar com quanto? 5. Então, vai ficar mais 5, mais 2, menos 6, mais 5. Vamos lá agora. Mais 5, mais 2. Tenho R$5 na carteira e mais R$2. Então, vou ficar com quantos reais na carteira? 7. Então, beleza. Vai ficar 7 menos 6, mais 5. E agora? Tenho R$7 na carteira e o objeto custa quanto? O objeto custa R$6. Consigo comprar esse objeto? Sim. Ainda sobra quanto? Sobra R$1. Aí vai ficar quem? 1 mais 5. E 1 mais 5, eu tenho R$1 na carteira, ganhei mais 5, mais 6. Então, toda essa operação com esses números relativos de começar no térreo, subir 3 andares, descer 2, subir 4 andares, subir 2 andares, descer 6 andares e subir 5 andares, ele vai parar em qual andar? Vai parar no 6º andar, que é a resposta desse exercício. Então, ele vai parar onde? No 6º andar. Beleza, galera? Vamos ao exercício número 24. O número 24, ele está pedindo o seguinte: Arquimedes, famoso matemático e inventor grego, nasceu em 287 a.C. Esse AC aqui é antes de Cristo. E morreu em 212 também antes de Cristo. Beleza? Quantos anos ele viveu? Para a gente colocar aqui o cálculo da idade que a gente tem de vida, vai ser o quê? É a data da morte menos quem? A data do nascimento. Percebam que a data da morte de Arquimedes foi quando? Ele morreu em quando? 212 a.C. Então, é antes da data zero, antes da data que a gente começa a fazer a contagem, porque o mundo foi dividido em AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa era, que a gente está em 2024, depois de Cristo. Só que Arquimedes nasceu em quê? Nasceu em 287 a.C., por isso que vem decrescendo. Ó. Então, esses números é um número negativo. Então, a data da morte de Arquimedes é o quê? Menos
212. Por que menos 212, professor? Porque antes da data que a gente começa, da data zero, da nossa data que a gente começa, da nossa civilização ocidental, que começa a contar. Beleza? Então, menos 12. Menos daqui, qual é a data de nascimento dele? Também foi antes de Cristo. Então, ó, menos 287. Então, utilizando aquela regrinha que a gente estava fazendo, mantém aqui, ó, o menos 212, e esse menos, antes desse parênteses aqui, vai fazer com que ele fique o quê? Positivo. Então, vai ficar quem? Menos 212 mais 287. Isso aqui não é 212 mais 287. Como é que a gente vai fazer esse exercício? Tenho na carteira 287 e o objeto custa 212, custa menos. Eu consigo comprar? Sim, consigo comprar e ainda sobra quanto? Que é essa diferença de 287 menos 212, a diferença vai ser quanto? Mais 75, porque vai sobrar. Então, a idade de Arquimedes, fazendo aqui esse cálculo, onde a gente vai colocar data da morte menos data de nascimento, morreu com quantos anos? 75 anos, morreu novo ainda. O menino tem que viver mais. Tá bom, galera? Então é assim que você faz aqui o cálculo de ano de vida que uma pessoa tem. Data da morte menos a data de nascimento. Esses números relativos que ficaram aqui é porque ele nasceu e morreu o quê? Antes de Cristo, antes da data que a gente coloca ali o marco zero, né? Em cálculos, em termos de cálculo. Beleza? Questão número 25. A questão número 25 é jogo com adição e subtração. Isso aí é meio pessoal, a resposta vai ser pessoal. Isso aqui eu não vou fazer aqui com vocês, não. Tá bom? E a gente vai terminar esse vídeo por aqui. Espero vocês ali no próximo vídeo.